Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Cartas de Habilidade. Capítulo 161. As emoções de Danzo oscilavam muito, e até sua respiração ficou instável. Hiruzen Sarutobi olhou para Danzo antes de levantar a mão em direção a Haruto Saito. Vá em frente, e lembre-se dos meus avisos. Sim. Haruto Saito agarrou firmemente o pergaminho, respondeu rapidamente e depois se virou e saiu rapidamente. Danzo encarou intensamente as costas de Haruto Saito. Só depois que Haruto saiu e fechou a porta é que se virou abruptamente para Hiruzen Sarutobi e perguntou: Hiruzen, por que você deu a técnica do deus voador do trovão para aquele pirralho? Ele completou a tarefa que lhe designei e trouxe mais benefícios para a Vila da Folha. Foi isso que ele conquistou, disse Hiruzen Sarutobi com indiferença, em tom leve, como se a técnica do deus voador do trovão não fosse nada significativa. Hiruzen. Danzo tirou a máscara, arregalando os olhos enquanto encarava o Hokage. A origem daquele garoto é altamente questionável. Como você pode simplesmente entregar a técnica do deus voador do trovão para ele? Sua agitação era óbvia. Não há motivo para não fazer isso. Hiruzen Sarutobi sentou-se atrás da mesa, olhando de soslaio para Danzo. É só um ninjutsu. Ainda não se sabe se ele consegue dominá-lo, então por que está tão preocupado? Ele não representará uma ameaça para a Vila da Folha. A expressão de Danzo se obscureceu, e após respirar fundo, perguntou lentamente, como exatamente ele conquistou sua confiança. Danzo não conseguia compreender. Ele não sabia o que Tsunade e os outros haviam relatado a Hiruzen naquele dia, nem Hiruzen havia compartilhado detalhes com mais ninguém. Hiruzen Sarutobi olhou para Danzo em silêncio. Sua postura deixou claro, ele não ia explicar. Ele não tinha obrigação nenhuma. Ele era o Hokage. Algumas coisas só ele precisava saber. Você decidiu aceitá-lo como seu discípulo direto, e agora lhe deu a técnica do deus voador do trovão. A voz de Danzo ficou mais pesada, seu olhar penetrante. No futuro, você planeja passar o título de Hokage para ele? Danzo estava pensando demais. Mas ele não teve escolha a não ser pensar dessa maneira. O segundo Hokage, Tobirama Senju, tinha 6 discípulos diretos. Além de Uchiha Kagami, que pereceu na primeira grande guerra ninja, os 5 restantes, incluindo Hiruzen Sarutobi, agora ocupavam os mais altos cargos de poder na Vila da Folha. Os 5 já haviam chegado a um consenso há muito tempo. O próximo Hokage deveria ser um sucessor direto de Tobirama Senju. Mesmo que pulasse uma geração, deveria permanecer dentro daquela linhagem. Em outras palavras, o sucessor do Hokage deveria ser um discípulo ou grão-discípulo de Tobirama Senju. Hiruzen Sarutobi era o atual Hokage. Se ele renunciasse ou caísse em batalha, o sucessor teria que cumprir essa condição. A posição de Hokage deve ser herdada dentro da mesma linhagem. Não se tratava de clãs ou origens, tratava-se de transmitir a vontade de Tobirama Senju. Os 5 discípulos diretos de Tobirama Senju concordaram firmemente com isso. Essa era uma regra não escrita que nunca poderia ser declarada publicamente. Se Hiruzen Sarutobi se aposentasse, os elegíveis para sucedê-lo seriam os 4 líderes seniores restantes, seus discípulos e grandes discípulos, e os próprios discípulos e grandes discípulos diretos de Hiruzen. No entanto, em termos práticos, entre os 4 oficiais de alto escalão, apenas Danzou tinha as qualificações para se tornar Hokage, porque ele era forte o suficiente. O Hokage precisava ser um ninja de elite com força considerável. Os outros 3, Koharu Tatani, Omura Mitokado e Torifu Kimichi, não eram fortes o suficiente. Além de Danzou, a geração deles não tinha outros candidatos. E entre a próxima geração de sucessores, nenhum dos alunos dos 4 conselheiros era forte o suficiente para se tornar Hokage no futuro. Somente os discípulos de Hiruzen Sarutobi, seus 3 alunos diretos, Tsunade, Jiraiya e Orochimaru, tinham o potencial de se tornar Hokage se julgados puramente pela força. Isso significava que, do jeito que as coisas estavam, os 4 candidatos para a posição de Hokage eram Danzo, Tsunade, Jiraiya e Orochimaru. E agora, havia outro, Haruto Saito. Haruto Saito não apenas se tornaria discípulo direto de Hiruzen Sarutobi, como seu talento monstruoso significava que sua força futura era imprevisível. Além disso, Hiruzen Sarutobi lidera a técnica do deus voador do trovão, a técnica característica de Tobirama Senju. Isso pareceu um endosso oficial. Danzo não podia ignorar. Ele se importava profundamente com isso, porque ele queria ser Hokage. Mais de uma década antes, ele havia competido contra Hiruzen Sarutobi pela posição de Hokage. Mas como Hiruzen havia sido o sucessor escolhido por Tobirama Senju, Danzo tentou de tudo e ainda assim perdeu para ele. Mas ele nunca desistiu de se tornar Hokage. E agora ele estava ficando paranoico, porque ele era obcecado por isso. Não é cedo demais para discutir isso agora, disse Hiruzen Sarutobi friamente. Ele entendia muito bem os pensamentos de Danzo. Estou no meu auge. Se nada de inesperado acontecer, posso continuar liderando a Folha por mais 20 anos. Quanto a Haruto, ele ainda é jovem. Seu futuro é incerto. O futuro pode ser discutido quando chegar a hora. Por enquanto, devemos nos concentrar no presente. A expressão de Danzo mudou de forma imprevisível. Depois de um momento, ele falou em voz baixa. Você acha mesmo que aquele pirralho consegue dominar a técnica do deus voador do trovão? As chances são mínimas. Hiruzen Sarutobi balançou a cabeça e olhou para Danzo. Na verdade, eu não ofereci a ele mesmo pediu. Decidi deixá-lo tentar. Mesmo que ele tenha um talento extraordinário, levaria pelo menos de 10 a 20 anos até que ele dominasse a técnica do deus voador do trovão. Ao ouvir isso, o coração de Danzo relaxou um pouco. Ele entendeu que Hiruzen Sarutobi estava apenas deixando as coisas em aberto. Na verdade, Hiruzen não acreditava que Haruto Saito pudesse aprender a técnica com sucesso. Danzo pensou por um momento e de repente se viu rindo da própria paranoia. Ele estava pensando demais. Um mero garoto como Haruto Saito não conseguiria mudar nada. Ele pegou a máscara novamente e a colocou de volta no rosto, retornando ao seu comportamento habitual.
Alguma notícia sobre Presa Branca? Perguntou Hiruzen Sarutobi, mudando a conversa para assuntos mais urgentes. Haruto Saito retornou ao seu quarto e imediatamente entrou em estado meditativo, ajustando o foco antes de abrir o pergaminho da técnica do Deus Voador do Trovão. O pergaminho era extremamente longo, cheio de caracteres minúsculos e densos, mas tudo estava escrito com clareza. Haruto Saito memorizou rapidamente, sem se preocupar em entendê-lo ainda, apenas certificando-se de memorizar cada palavra. 30 minutos depois, ele já havia memorizado tudo. Para garantir que não houvesse omissões, ele revisou tudo repetidamente. 1 hora se passou, quando o pergaminho começou a emanar uma flutuação de chakra, indicando autodestruição iminente. Haruto Saito rapidamente foi até a janela e jogou o pergaminho para fora. Estrondo. O pergaminho explodiu em uma bola de fogo do lado de fora, sua força ainda maior que a de uma etiqueta explosiva. Haruto Saito ignorou a explosão e sentou-se à sua mesa. De seu armário, pegou um pergaminho em branco e começou a transcrever tudo de memória. Na Academia Ninja da Vila da Folha, vestido com uma túnica preta e óculos escuros, Haruto Saito estava perto das árvores do lado de fora da escola, observando os alunos enquanto eles saíam. Ele estava procurando por Minato Namikaze. Capítulo 162. O caminho de Haruto Saito para dominar a técnica do Deus Voador do Trovão foi garantido por Minato Namikaze. Ele não ousava confiar no próprio talento. Isso não era autodepreciação, mas um simples reconhecimento da realidade. A técnica do Deus Voador do Trovão era de um nível insanamente difícil. Mesmo com talento, levaria anos para começar. Além disso, como Sarutobi Hiruzen mencionara, possuir afinidade espaço-temporal era uma raridade entre os ninjas, uma raridade de 1 em 10.000. Se houvesse um atalho, ele o pegaria. Isso era diferente da detecção de chakra. Como o talento sensorial de Haruto já havia sido aprimorado antes, seu treinamento em percepção de chakra progrediu naturalmente em ritmo acelerado. Além disso, ele treinou sozinho, porque não conseguia encontrar um mentor adequado para discutir o assunto. Ninjas do tipo sensorial já eram raros, e aqueles com talento excepcional eram ainda mais raros. Mesmo que encontrasse alguém adequado, não havia garantia de que teria acesso a essa pessoa. Na verdade, Haruto não tinha pressa em dominar a detecção de chakra. Mas dominar o Deus Voador do Trovão? Isso era urgente. Essa era uma técnica que poderia fazê-lo atingir novos patamares de força instantaneamente. Enquanto os alunos continuavam a sair pelos portões da escola, alguns professores também estavam visíveis. Haruto não os reconheceu, mas com sua habilidade de visão verdadeira, ele conseguia ver as informações de todos claramente. Entre a multidão havia muitas crianças da mesma idade. Os alunos da Academia Ninja tinham entre 5 e 12 anos, 5 sendo a idade de matrícula e 12 sendo a idade de formatura. O próprio Haruto tinha uns 11 ou 12 anos, embora não tivesse certeza absoluta. Só podia estimar. Depois de esperar um pouco, Haruto ainda não viu o menino de 8 anos, de cabelos dourados e olhos azuis, emergindo da escola. Quando estava prestes a se mover, um cheiro familiar atingiu seu nariz. Antes que pudesse reagir, uma mão pousou em seu ombro. Querido Haruto-san, não é de se espantar que você não estivesse em casa agora há pouco. O que está fazendo aqui? Uma voz provocadora chegou aos ouvidos de Haruto. Ele já sabia quem era. Virando a cabeça, viu Tsunade parada ao seu lado. Tsunade sorriu para Haruto com um brilho travesso nos olhos, causando um arrepio na espinha dele. Tsunade-sama, será que você poderia parar de me olhar desse jeito? Haruto ajeitou os óculos escuros. As pessoas podem ter uma ideia errada. Ei? Tsunade riu baixinho, seu sorriso carregado de um inconfundível toque de malícia. Ela começou a contar nos dedos. 300 milhões de ryu, menos 150 milhões. Ainda restam 150 milhões de ryu. Metade disso daria 75 milhões de ryu. Nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Não importa o quanto, não tem nada a ver com você. Haruto a interrompeu. Agora ele entendia. Não é de se espantar que Tsunade estivesse agindo de repente de forma tão amigável. Era por causa dos 75 milhões de ryu. Não eram os ladrões que ele deveria temer, mas sim pessoas como Tsunade de olho em sua fortuna. Haruto começou a considerar se deveria se mudar imediatamente para um novo lugar para escapar dela. E você não terá escolha quando chegar a hora, murmurou Tsunade com um sorriso antes de voltar sua atenção para o portão da escola. Ela parecia estar procurando por alguém também. Depois de olhar ao redor, perguntou, você está esperando alguém? Milímetro. Haruto respondeu com um leve aceno de cabeça. Quem? Tsunade pressionou. Você não os reconheceria mesmo se eu lhe contasse, respondeu Haruto casualmente. Tsunade lançou-lhe um olhar cético. Era difícil acreditar que Haruto conhecesse alguém na Academia Ninja. Ele era um forasteiro, não havia crescido em Konoha e não parecia ter muita interação social. Você está aqui pela Uzumaki Kushina? Haruto perguntou de repente, percebendo a possibilidade. É, minha avó me enviou. Ela sente falta dela, Tsunade assentiu. A avó a quem ela se referia era ninguém menos que Mito Uzumaki, a esposa do primeiro Hokage e a Jinchuriki original da Nove Caudas. Mito Uzumaki ainda estava vivo, embora provavelmente não por muito mais tempo. Kushina havia sido trazida para Konoha para suceder Mito como a segunda Jinchuriki da Nove Caudas após sua morte. Atualmente Mito estava vivendo recluso em algum lugar de Konoha, embora muito poucos soubessem a localização exata. Você ficou com a senhora Mito a tarde toda? Perguntou Haruto. Sim, ela tinha algumas coisas para me dizer. A expressão de Tsunade escureceu um pouco, sugerindo que o que quer que Mito tivesse dito ainda pesava em sua mente. Os dois estavam perto do bosque, conversando distraidamente. A princípio ninguém prestou muita atenção em Haruto, mas a presença de Tsunade atraiu cada vez mais olhares.
Alguns até começaram a sussurrar sobre a identidade de Haruto. Ambos mantinham os olhos fixos no portão da escola. De repente, os olhos de Haruto se iluminaram. Ele o avistara, um garoto de aparência delicada e pele clara saindo do portão. Era menor e mais magro do que a maioria das crianças de 8 anos, transmitindo uma impressão um tanto frágil. Parecia quieto, caminhando sozinho com uma pequena mochila nas costas e 2 kunai presas à cintura. Cabelos dourados, olhos azuis, era ele. Nome, Minato Namikaze. Afiliação, aluno da Academia Ninja de Konoha. Reputação, 377 pontos. Relação, neutra. Haruto agiu imediatamente, caminhando direto em direção a Minato. Tsunade, percebendo sua ação repentina, ficou intrigada. Quem ele estava procurando? Quem ele poderia conhecer? Minato caminhava de cabeça baixa quando notou uma sombra à sua frente. Olhando para cima, viu uma figura vestida com uma capa preta e óculos escuros bloqueando seu caminho. A figura tinha aproximadamente o tamanho de um estudante. Olá, você é Minato Namikaze, certo? Haruto cumprimentou com um sorriso. Eu não te conheço, respondeu Minato com leve impaciência. E eu não aceito desafios. Se continuar me incomodando, chamo um professor. Haruto ficou momentaneamente atordoado, mas rapidamente entendeu. Esse garoto era um gênio. Mesmo sendo apenas um aluno da academia, e não um ninja, ele já era uma estrela em ascensão. Ninguém podia garantir seu sucesso futuro, mas no ambiente escolar, ele já era uma figura conhecida. Provavelmente era desafiado com frequência e estava cansado disso. Minato não esperou pela resposta de Haruto. Simplesmente o contornou e continuou andando. Haruto se virou para observar Minato, pensou por um momento e então o alcançou em poucos passos. Passando o braço casualmente sobre o ombro de Minato, ele acompanhou seu ritmo e inclinou a cabeça, brincando. Ei, garoto! Que grosseria! Ah, pervertido! Um grito repentino veio do portão da escola. Capítulo 163. O grito inesperado chamou a atenção de todos. No portão da escola, uma garotinha ruiva apontou um dedo trêmulo para Haruto Saito e Minato Namikaze, com os cabelos praticamente arrepiados de pura raiva. É ele! Foi ele quem jogou macarrão na minha cabeça. Aquele desgraçado. E ainda ousa aparecer na minha frente? Peguem ele! Peguem ele! Gritou Uzumaki Kushina, histérica. Ela nem precisava ver o rosto de Haruto, bastava reconhecer a capa preta por trás para identificá-lo. Como ele ousa intimidar Kushina? Peguem ele! Não o deixe escapar! Os alunos no portão da escola ficaram imediatamente irritados. O status de Kushina na Academia Ninja havia mudado drasticamente desde o início de sua intimidação e zombaria. Agora, um único grito dela poderia reunir uma multidão de alunos que corriam em direção a Haruto. Haruto olhou para Kushina e murmurou, pirralho irritante, antes de agarrar Minato Namikaze e correr para uma floresta próxima. Em instantes, eles desapareceram de vista. Os alunos que o perseguiam eram todos da Academia Ninja, não havia como acompanhá-los. Quando chegaram à orla da floresta, Haruto já havia desaparecido. Não tiveram escolha a não ser desistir da perseguição. Exceto Uzumaki Kushina. Ela cerrou os punhos pequenos e avançou de cabeça para dentro da floresta, sem querer desistir. Nesse momento, Tsunade apareceu atrás dela e a pegou no colo, rindo baixinho. Minha querida, o que ele fez dessa vez? Por que você está tão brava? Tia Tsunade. Era ele. Era ele. Kushina se irritou, agitando os braços freneticamente. Ele sempre me intimida. Outro dia, ele até jogou uma tigela de macarrão na minha cabeça. Todo mundo viu. Foi tão constrangedor. Tá bom, entendi. Tsunade bagunçou o cabelo de Kushina com um sorriso provocador. Eu vou te ajudar a se vingar. Mas não agora, a vovó quer te ver. Vamos jantar na casa dela. Kushina ainda ofegava de raiva com os olhos cheios de frustração. Ela lançou um último olhar na direção em que Haruto havia fugido antes de olhar para Tsunade, fazendo beicinho. Então, tia Tsunade, você tem que manter sua palavra. Você tem que punir aquele grande pervertido por mim. Tsunade assentiu com um sorriso travesso, pegando a mãozinha de Kushina. Vamos, a vovó está nos esperando. Ainda emburrada, Kushina chutou uma pedrinha no chão, fazendo-a voar. Enquanto caminhava, olhava para trás, em direção à floresta com a irritação persistente. Tsunade, segurando a mão de Kushina, também lançou um olhar rápido na direção em que Haruto havia corrido. Então, de repente, perguntou. Kushina, aquele, um grande pervertido. O garoto que ele levou consigo, você o conhece? Kushina olhou para ela e assentiu, irritada. Estamos na mesma turma. Ah? Seu colega de classe? Qual é o nome dele? Aquele maricas, bufou Kushina. Já te falei dele antes. Você quer dizer, Minato Namikaze? É essa maricas. Tsunade pescou surpresa. Ela realmente conhecia Minato Namikaze, não pessoalmente, mas ele tinha uma certa reputação. Cada geração na Academia Ninja tinha alguns talentos de destaque, e Minato era um deles. Mais importante ainda, Kushina já havia falado sobre ele antes. Tsunade frequentemente perguntava sobre sua vida escolar, e Kushina certa vez mencionou Minato Namikaze em particular. Ela reclamava que ele era delicado demais, quase como uma menina, com sua pele clara e feições delicadas. Para piorar a situação, ele era obsessivamente limpo e raramente brigava com outras pessoas. Apesar de ser rotulado como um gênio, Minato não gostava de treinar. Ele sempre se portava com uma atitude indiferente e superior, recusando-se a se envolver em brigas. E se alguém tentasse forçá-lo a uma? Ele simplesmente denunciaria aos professores. Dedurar os professores, um pecado imperdoável na hierarquia social da escola. Entre os alunos havia regras não escritas, brigas aconteciam em lugares onde os professores não podiam ver, e os desafios eram aceitos ou admitidos. Denunciar aos professores era a traição máxima, e aqueles que o faziam eram rejeitados. Por isso, Minato Namikaze era amplamente considerado um covarde. Apesar de seu talento, ele era visto como tímido, excessivamente limpo e fofoqueiro. Foi por isso que ganhou o apelido de Maricas.
Kushina sempre desprezou Minato. Ela era uma força dominante na escola, frequentemente liderando o ataque em brigas de grupo. Mas essa não era a parte importante. Tsunade não se importava muito com o tipo de pessoa que Minato era. Ele era apenas um garoto ainda estudando na academia ninja. Todos os anos, os chamados alunos gênios apareciam, mas pouquíssimos deles se tornavam verdadeiros talentos. A maioria acabava se tornando os nin comuns após 10 ou 20 anos de treinamento. O que realmente intrigou Tsunade foi, por que Haruto Saito estava procurando por Minato Namikaze? Quando eles se conheceram? O que Haruto estava planejando? Um encontro improvável. Distrito de mercado movimentado, pousada semi. Era um restaurante de nível médio, não particularmente grandioso, com apenas 3 andares. Mas era limpo e bem conservado. Haruto conduziu Minato até o segundo andar, escolhendo um assento perto da janela. Minato, sentado à sua frente, estava estranhamente calmo para sua idade. Ao contrário da maioria das crianças que olhariam ao redor com curiosidade, ele permanecia imóvel, com movimentos medidos e silenciosos. Haruto chamou um garçom, pediu comida e entregou o cardápio a Minato. O garoto pegou o cardápio sem hesitar e escolheu seus pratos favoritos. Depois que o garçom saiu, os dois instintivamente pegaram guardanapos e limparam a mesa à sua frente. Então, eles olharam um para o outro. Nenhum deles falou. Aparentemente, ambos achavam que a mesa não estava limpa o suficiente. Você não está curioso? Haruto riu baixinho. Sobre aquele pirralho gritando comigo agora há pouco? Minato balançou a cabeça, mas acrescentou, ouvi algumas coisas. Aparentemente Lord Haruto uma vez a assediou. Isso foi um mal-entendido. Uma linha preta apareceu na testa de Haruto. Esse garoto era muito direto. Eu também pensei, respondeu Minato calmamente. Não acredito que Lord Haruto faria algo assim. Bom garoto. Haruto sorriu. Você não acredita em boatos infundados. Isso significa que minha reputação ainda está intacta. Não sei muito sobre a reputação do Lord Haruto, disse Minato com naturalidade. Mas acredito que Lady Tsunade não deixaria alguém que realmente assediou Kushina viver tanto tempo. Haruto estremeceu. Esse garoto realmente tinha uma língua afiada. Lord Haruto, há algum motivo para estar me procurando? Minato perguntou diretamente. Eu só queria te conhecer, respondeu Haruto com um sorriso. Ouvi dizer que você é um gênio, e sinto que temos muito em comum. Por exemplo, nós dois gostamos de limpeza. Minato assentiu, mas não disse mais nada. Então, você e aquela pirralha, a Kushina, são colegas de classe, certo? Perguntou Haruto. Milímetro. Minato cantarolou em concordância. Como é o seu relacionamento com ela? Continuou Haruto. Ele estava genuinamente curioso. Afinal, na linha do tempo original, Minato e Kushina acabariam se tornando marido e mulher. Capítulo 164. Eu não a conheço muito bem. Minato Namikaze balançou a cabeça. Não temos nenhum relacionamento especial, somos apenas colegas de classe. Como esperado, Haruto Saito já havia adivinhado isso porque a diferença de personalidade entre Minato Namikaze e Kushina Uzumaki era enorme. Minato era calmo e firme. Se essa personalidade pertencesse a um adulto, seria bastante agradável, mas em uma criança, o fazia parecer incomum, muito reservado e introvertido. Kushina, por outro lado, era impetuosa, obstinada e extremamente animada. Entre crianças, a personalidade de Kushina era normal, enquanto a de Minato não. Essa diferença dificultava a amizade entre elas. No entanto, no futuro, suas personalidades contrastantes se complementariam. É claro que o principal motivo pelo qual acabaram ficando juntas foi que Minato havia salvado Kushina. Você tem algum sonho? Perguntou Haruto, apenas para puxar assunto. Tornar-me Hokage, respondeu Minato imediatamente, sem qualquer hesitação ou constrangimento, apesar de quão ambicioso e improvável o objetivo parecia. Gostei disso, disse Haruto com um sorriso. A comida chegou rapidamente. Haruto e Minato conversavam há pouco tempo quando um garçom se aproximou carregando uma bandeja. Haruto pediu lamen com 2 acompanhamentos, enquanto Minato também pediu lamen. Eles começaram a comer enquanto continuavam a conversa, embora Haruto fosse quem mais fazia perguntas e Minato respondia. Haruto de repente procurou Minato e até o convidou para jantar com uma desculpa esfarrapada, mas Minato não pareceu se importar. Isso poupou muito esforço de Haruto, mas ele ainda não conseguia entender como a mente de Minato funcionava. Ele tinha grandes ambições, um talento incrível, mas não era arrogante, apenas incrivelmente calmo. Gênios geralmente são solitários. Minato era exatamente esse tipo de gênio. Curiosamente, seu filho na história original, Naruto Uzumaki, seguiu na direção completamente oposta, excessivamente enérgico e extrovertido. Você já pensou em se formar mais cedo? Perguntou Haruto. Com o talento de Minato, a formatura antecipada não seria difícil. Era só uma questão de querer ou não. É importante construir uma base sólida. Minato balançou a cabeça. Ainda tenho muita coisa para aprender. A Academia Ninja não ensinava apenas habilidades básicas de combate. Também abordava disciplinas como matemática, idiomas, história do mundo ninja e geografia. Ensinava até trabalho em equipe e pensamento estratégico, como os ninjas deveriam cooperar uns com os outros. Você deveria pensar seriamente em se formar mais cedo, sugeriu Haruto. Ler milhares de livros não é tão bom quanto caminhar milhares de quilômetros. Não importa quanto conhecimento você adquira com os livros didáticos, nunca se comparará a vivenciar as coisas por si mesmo. Minato não respondeu, apenas comeu seu macarrão em silêncio. Haruto, no entanto, sabia que Minato acabaria se formando mais cedo. A idade normal para se formar era 12 anos, mas na história original, Minato se formou aos 10. O tempo é precioso. Você não deveria desperdiçar seus talentos na Academia Ninja. Este é apenas o ponto de partida. Haruto continuou a persuadi-lo. Você é um homem que almeja se tornar Hokage. Haruto-sama, por que você se importa se eu me formo mais cedo ou não?
Minato de repente olhou para cima, seus olhos demonstrando certa desconfiança. Estou fazendo isso para o seu próprio bem, respondeu Haruto com um sorriso, seu tom de voz subitamente assumindo um ar misterioso. Sabe, eu tenho uma habilidade especial, consigo ler as pessoas. Consigo prever certos aspectos do futuro de uma pessoa. Ou melhor, consigo sentir o tipo de destino que uma pessoa tem. Consigo ver o potencial dela. Vejo grandeza em você. E embora seja verdade que o ouro brilhará, não importa o que aconteça, quero que você brilhe mais cedo, mais forte e com mais esplendor. Eu não acredito em você, disse Minato sem rodeios, olhando diretamente para Haruto. Você não acredita em quê? Perguntou Haruto. Não acredito que se possa prever o futuro. Isso é impossível, declarou Minato seriamente, com as palavras diretas como sempre. Haruto estalou a língua. Esse garoto realmente tinha jeito com as palavras. Meu talento é amplamente reconhecido, acrescentou Minato, completamente despreocupado. Você não precisa inventar uma desculpa dessas. Acredito que tenha outro propósito para me procurar. Suspiro. Haruto suspirou e balançou a cabeça, apontando o dedo para Minato. Garoto, você ainda é muito jovem. Há muitas coisas neste mundo que você não entende. Só porque você não sabe sobre algo não significa que ele não exista. Não descarte as coisas tão rápido. Naquele momento, Haruto realmente parecia um desses misteriosos adivinhos, tanto no tom quanto na expressão. Haruto-sama, não acho nada engraçado quando você tenta pregar peças em mim, disse Minato calmamente. Viu? Eu te disse, não se apresse em descartar as coisas. Na verdade, eu posso te provar, disse Haruto com um sorriso misterioso. Então, gesticulou para Minato esperar e voltou a olhar para a janela. Lá fora, as ruas fervilhavam de gente. Era anoitecer, o horário de maior movimento no distrito comercial. Haruto examinou a multidão abaixo antes de desviar o olhar e gesticular em direção a Minato. Vamos terminar nossa refeição primeiro. Minato já estava mostrando sinais de desinteresse nas palhaçadas de Haruto, então ele simplesmente continuou comendo seu ramen sem lhe prestar mais atenção. Mas Haruto havia perdido o apetite. Comeu devagar, olhando pela janela de vez em quando. Depois de um tempo, finalmente avistou a pessoa que procurava. Na rua movimentada, um homem de meia idade, em torno de 40 anos, acabava de sair de uma joalheria. O homem vestia roupas luxuosas, exalando um ar de riqueza e nobreza. Tinha o rosto barbeado e um sorriso gentil, mas também carregava uma autoridade natural. Usava um kimono roxo claro bordado com fios de ouro na gola e na bainha. Uma adaga embainhada de 60 centímetros de comprimento pendia de sua cintura, com o punho e a bainha adornados com pedras preciosas coloridas, tão extravagantes que pareciam mais uma obra de arte do que uma arma. Ele parecia ser uma figura importante, talvez um comerciante rico ou talvez um oficial de alto escalão. Mas Haruto conseguia ver sua verdadeira identidade. Nome: Kazumoto Soichiro, alias Hizu. Afiliação: Kirigakuri, névoa oculta, forças especiais de táticas de assassinato, unidade de reconhecimento. Pontos de reputação: 3.197. Relacionamento: hostil. Haruto estava vasculhando a rua em busca de espiões inimigos se infiltrando em Konoha. Garoto, olhe lá fora. Haruto bateu na mesa. Minato olhou para ele antes de se levantar relutantemente para espiar pela janela. Você vê aquele cara chamativo, aquele que parece estar pingando dinheiro? Haruto o apontou. Minato avistou Kazumoto Soichiro e assentiu. Que tipo de pessoa você acha que ele é? Qual é a identidade dele? Perguntou Haruto. Um rico empresário ou um alto funcionário? Supôs Minato. Haruto assentiu e perguntou. E o que você acha que vai acontecer com ele hoje? Minato olhou para Haruto, confuso. Olhou para fora e disse. Ele provavelmente vai encontrar algumas pessoas importantes ou resolver alguns negócios. Errado. Haruto descartou completamente seu palpite. Minato franziu a testa ligeiramente. Lembra do que eu te disse? Eu consigo ler as pessoas. Haruto falou novamente em tom misterioso. Eu prevejo que ele está prestes a morrer. Você acredita em mim? Capítulo 165. Haruto Saito ficou momentaneamente atordoado, piscando enquanto olhava para Rento Asakura. Então voltou-se para a janela. O homem que parecia um rico comerciante, Kazumoto Soichiro, tinha a pele rosada e caminhava com o passo de um homem poderoso, exalando um ar de autoridade. Ele não parecia sofrer de nenhuma doença. Haruto aprendeu na aula que ao avaliar se alguém estava doente ou tinha ferimentos internos, a coisa mais importante a observar eram os olhos. Os olhos de Kazumoto Soichiro estavam brilhantes e cheios de espírito, não mostrando nenhum sinal de fraqueza. Haruto observou atentamente, mas não encontrou nada de anormal. Virou-se para Rento e balançou a cabeça. Asakura-sama, você disse que aquele homem está prestes a morrer. Qual é o seu raciocínio? Eu já te disse, eu tenho a habilidade de ler as pessoas, disse Rento com uma expressão completamente séria. Haruto encontrou o olhar de Rento por um momento, depois balançou a cabeça. Eu não acredito. Declarar a vida ou a morte de alguém tão casualmente era um absurdo. Você vai acreditar em breve, disse Rento, lançando um sorriso misterioso para Haruto. No momento seguinte, diante do olhar atordoado de Haruto, Rento se transformou em uma nuvem de fumaça preta e desapareceu. Haruto mal teve tempo de processar o que havia acontecido antes de sentir uma forte onda de chakra vinda da rua abaixo. Sua cabeça virou-se rapidamente em direção à janela. Na rua, Kazumoto Soichiro caminhava à frente quando, de repente, uma figura sombria, envolta em uma névoa negra e sinistra, surgiu atrás dele. O brilho de uma lâmina, um golpe como um raio. Tudo aconteceu muito rápido. Kazumoto Soichiro instintivamente sentiu a ameaça mortal.
Naquela fração de segundo, seu corpo reagiu como se estivesse em chamas, transbordando de chakra. Uma intensa explosão de energia irrompeu dele. Ele se virou, desembainhando a adaga adornada com joias em sua cintura para bloquear o golpe. Estrondo. Kazumoto Soichiro conseguiu interceptar o primeiro golpe de Rento, mas Rento usou um controle preciso para evitar mandá-lo pelos ares e danificar a área ao redor. Mesmo assim, o impacto provocou tremores violentos no braço de Kazumoto, quase quebrando seus ossos. Sua mão foi forçada para cima, deixando seu torso completamente exposto. A lâmina de Rento avançou como uma onda gigantesca. Ele torceu o pulso e atacou novamente. Corte. Sangue espirrou no ar como chuva. Uma explosão de luz dourada irrompeu quando 8 ou 9 cartas voaram. Estava feito. Comparado a Rento, Kazumoto Soichiro era simplesmente fraco demais. Mesmo em uma luta justa, ele não teria sido páreo para ele, muito menos em um ataque surpresa com a cintilação da névoa negra. Rento usava a armadura negra o tempo todo. Embora tivesse feito um acordo com Mifune para trocá-la, o pagamento do País do Ferro ainda não havia chegado a Konoha. Até então, Rento não a entregaria. Do momento em que Rento desapareceu do segundo andar do restaurante até o instante em que Kazumoto Soichiro estava morto no chão, apenas algumas respirações se passaram. Só então as pessoas na rua reagiram. Gritos ecoaram. O caos se instalou. O Guerreiro Negro. O Guerreiro Negro acabou de eliminar alguém. Alguém que o reconheceu gritou. Muitos já tinham percebido. Era Rento Asakura. Não era segredo em Konoha que Rento era o Guerreiro Negro. Embora nem todos soubessem, qualquer pessoa bem informada sabia. Rento recolheu discretamente as 8 ou 9 cartas que só ele conseguia ver. Então, a névoa negra que o cercava se dissipou, revelando seu manto preto e óculos escuros de sempre. Não havia necessidade de se esconder. Ele não tinha mais medo de ser exposto, a armadura negra seria entregue em poucos dias. As pessoas ao redor já haviam fugido, mantendo distância. Rento não se importou. Ele casualmente limpou o sangue da espada antes de escondê-la sob o manto. Então, olhou para o segundo andar do restaurante. Haruto Saito estava olhando para ele, com os olhos cheios de choque. Isso acabou de acontecer? Esse cara simplesmente disse casualmente que alguém iria morrer e depois foi lá e o eliminou? Espere, não. Algo estava errado. A mente afiada de Haruto imediatamente percebeu a questão mais profunda. Ele olhou para o cadáver. Há pouco, presumira que o homem fosse um comerciante rico. Mas, por que um comerciante teria uma presença de chakra tão poderosa? Ele claramente era um ninja, e um ninja forte. Então, por que estava disfarçado de comerciante? Rento desapareceu da rua. Um momento depois, reapareceu em seu assento em frente a Haruto. Pegando um lenço, limpou o sangue respingado na manga. Então, olhando para Haruto, disse: "Agora você acredita em mim?" Haruto não respondeu imediatamente. Ele não ia acusar Rento de ser descarado. Em vez disso, ainda estava processando a verdadeira identidade de Kazumoto Soichiro. A polícia de Konoha chegou mais rápido do que Rento esperava. Era um esquadrão de patrulha, 9 Shinobi Uchiha, nenhum dos quais Rento conhecia pessoalmente. Eles examinaram rapidamente o cadáver, confirmaram a morte de Kazumoto Soichiro e ouviram os murmúrios dos presentes. Então todos olharam para a janela do segundo andar. Rento acenou para eles casualmente, parecendo completamente despreocupado com a possibilidade de ser preso. Droga, é Rento Asakura. Aquele pirralho está causando problemas de novo. Ele eliminou alguém em plena luz do dia. Devemos prendê-lo ou denunciá-lo ao líder do clã? Ele deve ter tido um motivo para isso. Os Shinobi Uchiha ponderaram, mas não agiram imediatamente. O status de Rento era diferente agora. Embora ele não tivesse se tornado formalmente aprendiz de Hiruzen Sarutobi, era sabido que o Okage o valorizava muito. Se este fosse o antigo Rento, ele teria sido preso sem questionamentos. Como ninja rebelde da Vila da Chuva, seus motivos teriam sido imediatamente suspeitos. Mas as coisas eram diferentes agora. 3 figuras mascaradas apareceram de repente na rua abaixo, Ambu. Rento reconheceu um deles. Era Shinji Eizuki, o agente Ambu designado para protegê-lo. Shinji confirmou a situação com o líder do esquadrão Uchiha e olhou para o segundo andar. Rento acenou para ele e fez um gesto sutil com a mão. Shinji entendeu imediatamente, mas sua expressão se tornou sombria. Caramba! Seu pirralho, de todos os lugares para eliminar um espião, você tinha que fazer isso no meio de uma rua movimentada? Isso com certeza ia gerar boatos. Este assunto agora está sob a jurisdição da Ambu, declarou Shinji ao esquadrão Uchiha. A autoridade da Ambu era absoluta. Com a posse deles, os Uchiha não tiveram escolha a não ser recuar. Haruto se virou para Rento. Você sabia com antecedência? Haruto insistiu. Acabei de descobrir, respondeu Rento suavemente. Eu te disse, eu consigo ler as pessoas. A expressão de Haruto congelou. Pela primeira vez, ele sentiu que Rento Asakura o estava ameaçando. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 166. Haruto Saito tinha acabado de dizer que Kazumoto Soichiro morreria em breve, e com certeza, ele estava certo. Kazumoto Soichiro estava de fato morto pelo próprio Haruto. E agora Haruto estava dizendo a Minato Namikaze que se ele não fizesse o que lhe mandavam, em breve enfrentaria um desastre sangrento. Minato não era burro, ele entendeu imediatamente o que Haruto queria dizer. Seu coração apertou no peito. Afinal, ele ainda era jovem. Para ele, Haruto Saito era uma existência extremamente forte, alguém que ele tinha que admirar. E há poucos momentos, Haruto havia eliminado um homem no meio da rua e saído ileso. Agora, Minato não conseguia deixar de se preocupar com sua própria segurança. Mesmo com sua personalidade calma, um traço de nervosismo apareceu em seu rosto jovem. Só estou brincando com você. Haruto riu de repente, recostando-se na cadeira. Ele sorriu novamente e disse, mas o que eu disse sobre ler as pessoas? Isso é verdade. Você precisa entender, você é especial. Posso não conseguir ver o seu futuro com clareza, mas consigo sentir as coisas. É como uma habilidade inata, uma percepção que me vem naturalmente.
A tensão no rosto de Minato desapareceu gradualmente. Ele se recompôs e perguntou: Aruto-sama, você me procurou só porque acha que eu sou especial? Só para me incentivar a me formar mais cedo? Sim, mas esse é só o primeiro passo. Aruto assentiu. Pare de perder tempo. Vejam os jovens talentos da vila. Quem entre eles não se formou cedo? Tsunade, Jiraiya, Orochimaru. Todos se formaram na academia aos 6 anos. Minato franziu a testa levemente e respondeu: Mas, o que isso tem a ver com você, Aruto-sama? Essa pergunta pegou Aruto desprevenido. Ele não podia simplesmente dizer abertamente que queria aceitar Minato como discípulo pessoal. Isso pareceria impetuoso demais e poderia ter o efeito oposto. Se Minato não se formasse, Aruto não poderia aceitá-lo como aprendiz, o que significava que não poderia discutir a técnica do deus voador do trovão com ele. Estamos destinados a ter uma conexão profunda no futuro. Aruto assumiu novamente um tom misterioso. Quando te vi, senti. É por isso que estou aqui, para te ajudar a ficar mais forte, para te tornar um ninja excepcional. Você quer ser Hokage, não é? Não deveria recusar minha ajuda. Minato olhou para Aruto em silêncio, sem saber o que dizer. Era muito estranho. Pense bem, disse Aruto enquanto se levantava e colocava o dinheiro na mesa. Eu volto para te procurar. Com isso, ele desapareceu em um redemoinho de névoa negra. Aruto não esperava convencer Minato em apenas uma conversa. Isso não seria realista. Aquela era apenas a primeira interação deles. Minato ficou ali sentado, atordoado por um tempo, antes de finalmente se recuperar. Ele olhou para o dinheiro que Aruto havia deixado e depois para sua tigela de ramen. Sem querer desperdiçá-lo, terminou a refeição antes de se levantar e ir embora. O céu crepuscular ficou mais escuro, e as nuvens da noite queimavam vermelhas como sangue. Aruto retornou à mansão de Tsunade. Ela não estava em casa, deixando sozinho. Ele estava acostumado à solidão. Depois de ir para o seu quarto, ele imediatamente se trancou e começou a estudar o pergaminho da técnica do deus voador do trovão. Para obter fragmentos de cartas discutindo as técnicas, ele precisava ter seu próprio entendimento delas. Isso significava que ele precisava compreender completamente o conteúdo do pergaminho. Mesmo que não conseguisse progredir imediatamente no domínio da técnica, precisava pelo menos compreender o texto. A noite caiu silenciosamente. A luz de velas tremeluzia no quarto de Aruto enquanto ele permanecia focado em sua pesquisa. Ao mesmo tempo, a notícia da execução pública de Kazumoto Soichiro por Aruto se espalhou como fogo por toda a vila oculta da Folha. O clã Uchiha foi o primeiro a descobrir. Logo depois, o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, soube disso, seguido por Danzo, o clã Hyuga e outros que estavam de olho em Aruto. O primeiro pensamento deles foi o mesmo. Se Aruto tivesse eliminado alguém em plena luz do dia, então essa pessoa devia ser um problema. Ninguém suspeitou que Aruto tivesse feito algo errado. Nem mesmo Danzo estava preocupado. Ele não acreditava que Aruto cometeria um erro tão tolo como eliminar uma pessoa inocente sem motivo. Mas houve outro grupo que também recebeu a notícia, a delegação samurai da Terra do Ferro liderada por Mifune. Anteriormente, apenas alguns poucos sabiam que Aruto era o samurai negro, mas devido a esse incidente, a informação se espalhou amplamente. Agora, até mesmo o público em geral da Folha Oculta sabia a verdade. Era inevitável que a notícia chegasse aos ouvidos dos ninjas da delegação. Mifune nunca teria imaginado que o samurai negro que havia negociado com ele antes, e até extorquido 300 milhões de ryu, era na verdade um garoto de apenas 11 ou 12 anos. Na época, ele só pensava que Aruto era um pouco baixo, mas nunca lhe passou pela cabeça que o samurai negro fosse apenas uma criança. Afinal, ser baixo não significa necessariamente ser jovem. Até o Hokage, Hiruzen Sarutobi, era baixo e magro. Aruto estava sentado de pernas cruzadas em um assento acolchoado, com uma cópia manuscrita do pergaminho da técnica do deus voador do trovão aberta à sua frente. Suas sobrancelhas franziram. Como esperado, havia muitos conceitos difíceis que ele teve dificuldade para compreender. Levaria tempo e muita reflexão para entender completamente até mesmo o básico. Aruto levantou a cabeça de repente. Com um movimento de pulso, ele rapidamente guardou o pergaminho em seu espaço de inventário. Alguém estava se aproximando. 4 pessoas no total. 3 pararam do lado de fora do portão principal da mansão, enquanto um entrou no pátio e se moveu rapidamente em direção ao prédio principal. Usando hiperpercepção, Aruto identificou instantaneamente a trajetória de movimento do intruso. A aura da pessoa era um tanto familiar. Uma presença apareceu do lado de fora da janela. Então, uma voz gritou: Mifune quer te ver. Ele está lá fora. Você quer encontrá-lo? Era Uta, o ninja Ambu da Folha Oculta, um dos antigos guarda-costas de Aruto. Me encontrar? Os olhos de Aruto brilharam. Ele sabe quem eu sou? Ele sabe, confirmou Uta. O Hokage sabe que ele está aqui? Perguntou Aruto. Esta reunião foi aprovada pelo Hokage, respondeu Uta. Aruto ficou em silêncio, considerando a situação. A armadura de samurai negro estava nele agora. Com a força de Mifune, se ele decidisse atacar, Aruto não teria chance. Mas como Hiruzen Sarutobi havia permitido o encontro, o Hokage não estava preocupado. A probabilidade de Mifune agir era extremamente baixa, a menos que ele desejasse morrer. Além disso, embora Aruto tivesse a armadura, o decreto imperial ainda estava em posse do Hokage. Mifune não ousaria roubar um sem o outro. Tudo bem, deixe-o entrar, disse Aruto finalmente. Alguns momentos depois, dentro do salão principal da mansão, vestido com uma túnica preta, Aruto cumprimentou Mifune. Mifune havia trazido apenas um atendente, enquanto as outras 2 figuras do lado de fora, além de Uta, também eram Ambu da Folha Oculta, um dos quais tinha o codinome Smu. Mifune dono, vindo aqui tão tarde da noite. O que te traz aqui? Aruto não se preocupou com formalidades. Afinal, não era uma reunião oficial. Mifune estudou o rosto jovem de Aruto antes de perguntar de repente. Samurai negro, você tem tido pesadelos ultimamente? O quê? Os olhos de Aruto se arregalaram. Como você sabia?
Para ser preciso, desde que você desbloqueou o teletransporte da armadura negra, você tem acordado com pesadelos todas as noites, disse Mifune sem expressão. Você sonha com névoa negra, sombras fantasmagóricas, mãos ensanguentadas, máscaras e gritos agonizantes. Estou certo? As pupilas de Haruto diminuíram. Então é por isso que ele estava sofrendo de pesadelos. Os pesadelos são um efeito colateral da armadura de samurai negro, continuou Mifune, falando mais rápido. Cada vez que você usa uma, a armadura causa danos irreversíveis ao usuário. Então ele levantou um único dedo. 100 milhões de ryu, declarou Mifune. Se me pagar esse valor, eu te curo. Se não, você não viverá muito mais. Capítulo 167. Haruto Saito ficou atordoado. 100 milhões de ryu? Mifune estava aqui, para extorquir ele? Haruto instintivamente verificou os dados de Mifune. O status de relacionamento deles ainda era neutro, o que significava que Mifune não tinha nenhuma intenção subjetiva de prejudicá-lo. Em outras palavras, ele estava dizendo a verdade. Os efeitos colaterais da armadura de samurai negro podem custar a vida de Haruto. Mifune estava apenas expondo os fatos. Quanto à exigência de 100 milhões de ryu, era claramente uma tentativa de recuperar suas perdas, afinal, Haruto já o havia enganado em 300 milhões de ryu antes. Mesmo depois de deduzir esses 100 milhões, Mifune ainda teria que desembolsar 200 milhões. Não havia engano algum aqui. Se Mifune estivesse mentindo, seu status não poderia permanecer neutro. Isso, Lord Mifune, isso não é um pouco exagerado? Quer dizer, sim, tenho tido pesadelos ultimamente, mas são apenas sonhos. Mesmo que seja um efeito colateral da armadura, dizer que não vou ficar muito tempo neste mundo parece excessivo, não acha? Haruto escolheu as palavras com cuidado, embora no fundo já estivesse se sentindo inquieto. Eu entendo que seja difícil para você acreditar em mim apenas com base nas minhas palavras, disse Mifune sério. Mas não estou exagerando. Os detalhes completos sobre a armadura de samurai negro, seu uso, efeitos e perigos, estão meticulosamente registrados nos textos secretos da minha família. Então, é só um sonho. Como um sonho pode ser fatal? Haruto continuou. Senhor samurai negro, o que você realmente quer saber é como a armadura causa dano, para que você possa tentar encontrar uma solução alternativa, estou certo? Mifune retrucou, percebendo imediatamente os pensamentos de Haruto. Você poderia dizer isso. Ainda não sei se você está dizendo a verdade, admitiu Haruto. Não custa nada te contar. Mifune continuou rapidamente. Os efeitos colaterais da armadura de samurai negro são uma forma de dano mental. O primeiro pesadelo que você teve danificou permanentemente sua consciência. Esse tipo de dano não pode ser detectado por nenhum exame médico porque não afeta seu corpo, afeta seus pensamentos, sua personalidade. Isso mudará lentamente seu comportamento, sua mentalidade. Agora, diga-me, Lorde Samurai Negro, você notou que está se tornando mais sanguinário? Sedento por sangue? A pálpebra de Haruto tremeu. Ultimamente, ele andava mais inclinado a eliminar. Até Tsunade havia apontado isso. Durante a missão na Terra da Chuva, ele definitivamente demonstrou um desejo intenso de eliminar. Estava constantemente preocupado que Tsunade e os outros roubassem seus alvos. Mas, ele nunca eliminava por eliminar. Não se tratava da emoção de eliminar, mas sim de saquear. Por exemplo, continuou Mifune. Hoje, você eliminou alguém no meio da rua. Não importava quem era ou quais crimes cometeu. Você não hesitou. Não fez perguntas. Simplesmente o eliminou imediatamente. Isso, Haruto Saito, é sinal de sede de sangue. A expressão de Haruto mudou ligeiramente. Ele sentiu que Mifune era incompreendido. O homem que ele eliminou hoje, Kazamoto Soichiro, era apenas mais um espião estrangeiro. Haruto sempre caçara inimigos assim, mesmo antes de obter a armadura de samurai negro. Ele havia confirmado a identidade de Soichiro por meio de suas habilidades, então não havia necessidade de mais perguntas. Mesmo que eu tenha me tornado mais agressivo, por que eu morreria disso? Haruto perguntou diretamente. A sede de sangue é só o começo, disse Mifune, sombriamente. Você se tornará mais violento, mais instável. Cada pesadelo que tiver danificará ainda mais sua consciência. E mesmo que pare de usar a armadura de samurai negro, o dano não desaparecerá. Na verdade, vai piorar. Sua personalidade ficará cheia de falhas. Essas falhas se expandirão com o tempo até consumi-lo completamente. Você se transformará em um assassino irracional, um homem que só vive para eliminar. Você atacará qualquer coisa que se mova. Você destruirá tudo ao seu redor. Você trilhará o caminho da autodestruição. Haruto finalmente entendeu o que Mifune estava dizendo. Simplificando, o efeito colateral da armadura de samurai negro o transformaria em um assassino psicótico. Parecia bizarro, mas na realidade, era apenas uma forma de ataque mental, um que destruiria sua mente. Se as coisas continuassem como Mifune descreveu, Haruto acabaria se tornando um assassino completamente desequilibrado. Seu destino estaria selado, ou alguém o eliminaria, ou ele morreria de exaustão em batalha. Mas, Haruto hesitou. Se for esse o caso, por que nenhum dos samurais negros anteriores enlouqueceu? Porque a armadura do samurai negro deve ser usada em conjunto com o caminho do samurai negro. Somente dominando este caminho do samurai é possível liberar todo o poder da armadura sem sofrer seus efeitos colaterais. O tom de Mifune era solene ao explicar. Suspeito que você já tenha notado. Você não consegue ativar o selo no centro do peito da armadura, certo? Isso é porque você não tem o conhecimento necessário. A habilidade suprema da armadura negra está guardada atrás desse selo. E essa habilidade é a fonte dos efeitos colaterais da armadura. Sem o treinamento correto, você não consegue acessar seu verdadeiro poder, e os efeitos colaterais irão eliminá-lo lentamente.
No entanto, se você dominar o caminho do samurai negro, não apenas ficará imune aos efeitos colaterais, mas poderá até transformá-los em um poder próprio. A explicação de Mifune fazia todo sentido, não havia uma única falha em sua lógica. Haruto acreditou nele, porque o status de Mifune ainda era neutro. Se isso fosse uma mentira, se isso fosse um engano, então seu status não seria neutro. Haruto começou a duvidar de si mesmo. Ele realmente estava eliminando apenas para obter itens? Na entrada do salão, 2 ninjas Zambu, Uta e Somu, ouviam em silêncio. Suas expressões mudaram enquanto processavam a conversa. Mifune já havia dito mais do que o suficiente e após trocarem olhares, Somu rapidamente realizou um selo de mão e desapareceu. Ele ia relatar isso ao terceiro Hokage. Senhor Samurai Negro, disse Mifune com um tom firme. Espero que considere seriamente minha oferta. Sou uma das poucas pessoas no mundo que possui o conhecimento do caminho do Samurai Negro. Sou o único que pode curar sua condição. 100 milhões de ryu. Sem negociações. Era uma cena familiar, só que dessa vez os papéis estavam invertidos. Agora era Mifune quem se recusava a negociar. Haruto de repente entendeu. Mifune estava se vingando. O caminho do Samurai Negro. Um brilho estranho surgiu nos olhos de Haruto. Ele começou a considerar seriamente eliminar Mifune. Se o conhecimento de Mifune fosse armazenado como uma habilidade saqueável, então talvez. Haruto congelou abruptamente. Por que seu primeiro instinto foi eliminar Mifune? Só pelo saque? Mifune nem era um inimigo. Eliminá-lo não faria nada cair. Poderia ser. Foi realmente por causa de sede de sangue? A dúvida surgiu. Haruto começou a pensar profundamente. Ele deveria aceitar o acordo e pagar 100 milhões de ryu? Ele odiava a ideia de ser extorquido. Mas se Mifune estivesse dizendo a verdade. Danos mentais. Os olhos de Haruto piscaram. Sistema, ele perguntou internamente, uma carta de cura pode curar danos mentais? Capítulo 168. Jin. Respondendo à pergunta do anfitrião, a carta de cura básica atualmente em sua posse pode, teoricamente, curar qualquer dano em seu corpo. No entanto, observe que a carta de cura básica não pode interromper danos contínuos. Para ferimentos contínuos, cada carta de cura básica pode fornecer apenas um tratamento. Se o dano persistir após o tratamento, ele continuará a causar dano ao anfitrião. Haruto Saito franziu as sobrancelhas, confuso com a explicação do espírito. Era muito complicado. Então, poderia curá-lo ou não? Espírito, diga-me diretamente, a carta de cura pode curar o dano causado pela armadura negra? Haruto perguntou novamente com o coração acelerado. Não complique tanto. Jin, mas o anfitrião deve remover a armadura negra e parar de usá-la, respondeu o espírito. Tá? Os olhos de Haruto brilharam. Enquanto você continuar usando a armadura negra, mesmo que o tratamento seja bem sucedido desta vez, novos danos aparecerão na primeira vez que você dormir após o processo de cura, explicou o espírito. Entendido. Haruto respondeu, finalmente se sentindo mais tranquilo. Senhor Guerreiro das Trevas, posso lhe garantir que não há ninguém neste mundo além de mim que possa salvá-lo. Mifune falou novamente após Haruto permanecer em silêncio por um tempo. Já que você está prestes a se tornar discípulo pessoal do Hokage-sama, imagino que o Hokage não o abandonará. Acredito que Konoha esteja disposta a pagar pelo seu tratamento. Mifune já havia presumido que Haruto não tinha condições de pagar os 100 milhões de RY que exigia. Mesmo assim, insistiu naquele preço na esperança de que Konoha pagasse em vez disso. Originalmente, Mifune não tinha intenção de revelar os efeitos colaterais da armadura negra. Afinal, tratava-se de sua habilidade suprema, e ele preferia não mencionar. Quem quer que usasse a armadura negra, vivesse ou morresse, não era da sua conta. Ele não planejava usar esse conhecimento para extorquir dinheiro. Entretanto, após descobrir que o Guerreiro Negro era na verdade Haruto Saito, uma mera criança, e que essa criança estava prestes a ser tomada como discípulo pessoal do Hokage, seus pensamentos mudaram. Por um lado, ele se sentia frustrado, até humilhado. Ele foi chantageado por 300 milhões de RY por um garoto de apenas 11 ou 12 anos. Por outro lado, ele percebeu de repente que revelar o segredo dos efeitos colaterais da armadura negra poderia trazer benefícios substanciais para a Terra do Ferro, compensando as perdas em suas negociações anteriores. Sarutobi Hiruzen, que não aceitava um discípulo pessoal há mais de 10 anos, estava disposto a acolher Haruto Saito. Ele até havia permitido que o garoto participasse das negociações anteriormente. Isso indicava claramente que Haruto era incrivelmente importante para ele. Mifune estava convencido, Sarutobi Hiruzen estaria disposto a pagar 100 milhões de RY. Afinal, Konoha nem precisaria sacar dinheiro diretamente do seu tesouro. Eles poderiam simplesmente ajustar o pagamento em suas negociações com o País do Ferro. O acordo original de 300 milhões de RY poderia ser reduzido para 200 milhões. Era uma redução no lucro, e não uma despesa total. Você é o único que pode me salvar? Haruto olhou para Mifune com uma expressão estranha. Claro, afirmou Mifune. Porque sinto que você está apenas tentando me assustar. Haruto deu um sorriso irônico. Você não precisa acreditar em mim. O tempo provará tudo. Não demorará muito para que suas tendências sanguinárias se tornem mais evidentes. Aí você entenderá que não estou mentindo. Cedo ou tarde, você virá me procurar. Mifune permaneceu séria. No entanto, quanto mais você esperar, mais difícil será o tratamento. Pense bem. Não há nada em que pensar, Lord Mifune. Você pode. Haruto estava prestes a dizer vá embora quando, de repente, uma figura apareceu do nada ao lado de Mifune. Mifune reagiu instantaneamente movendo-se 1 metro para o lado em um instante, como se tivesse levado um susto. Seus reflexos eram aguçados.
O recém-chegado era ninguém menos que Sarutobi Hiruzen. Okage-sama, você está aqui. O tom de Mifune imediatamente assumiu um tom cauteloso. Ele lentamente retirou a mão do punho da espada, sabendo que qualquer um que se aproximasse dele tão silenciosamente, sem ser notado até o último segundo, era alguém com quem ele precisava ter cuidado. Haruto notou um leve traço de inquietação nos olhos de Mifune. Uff! Sarutobi Hiruzen soltou um bufo baixo, seu descontentamento evidente. No entanto, ele então disse, 100 milhões de RY, correto? Sim, 100 milhões de RY. Mifune confirmou. Tudo bem, eu pago. Sarutobi Hiruzen declarou, inexpressivo. Mas deixe-me lembrá-lo, Lord Mifune, eu lhe darei o dinheiro, mas não quero que Haruto Saito sofra nenhuma complicação. Caso contrário, não desejo que isso prejudique o bom relacionamento entre Konoha e o País do Ferro. Suas palavras eram uma ameaça mal disfarçada. Fique tranquilo, Okage-sama. Estou absolutamente confiante de que posso curar a condição de Haruto Saito. Mifune respondeu imediatamente. Mas, no fundo, sentiu uma pontada de arrependimento. Sarutobi Hiruzen concordou tão rapidamente, talvez ele tenha subestimado o quanto o Okage valorizava Haruto. O que Mifune não sabia era que Sarutobi Hiruzen não estava de fato pagando 100 milhões de RY do próprio bolso. Ele só precisava pagar 25 milhões de RY. Os 75 milhões restantes eram dinheiro que Haruto já possuía. Ainda assim, 25 milhões de RY não era uma quantia pequena. Sarutobi Hiruzen realmente valorizava Haruto Saito. Não queria que ele sofresse por causa disso. Já que isso está resolvido, Sarutobi Hiruzen assentiu, então nosso acordo. Espere. Okage-sama, espere. Haruto interrompeu de repente, interrompendo Sarutobi Hiruzen. Sarutobi Hiruzen se virou para olhá-lo. Eu me recuso. Haruto declarou sem rodeios. Eu me recuso a pagar 100 milhões de RY a ele. Eu rejeito o tratamento. As sobrancelhas de Sarutobi Hiruzen franziram. Ele se aproximou de Haruto e sussurrou. Você não quer se desfazer dos seus 75 milhões de RY. Garoto tolo. Riqueza não tem sentido se você estiver morto. Não, Okage-sama. Haruto explicou rapidamente. Você não acha que ele está mentindo? Ele só está tentando me intimidar. Só porque estou usando uma armadura, de repente minha vida está em perigo? Sim, eu tive pesadelos, mas são só sonhos. Eu me sinto bem. Sarutobi Hiruzen estreitou os olhos levemente enquanto observava Haruto. Depois de um momento perguntou. Você realmente acredita que um general da Terra do Ferro mentiria sobre algo assim só para nos enganar? Sim. Haruto assentiu firmemente. Atrás deles, a expressão de Mifune se contraiu levemente. Claro, ele conseguia ouvir a conversa. Sarutobi Hiruzen, no entanto, apenas balançou a cabeça. Ele não acreditava que Mifune fosse inventar algo assim. Se fosse desmascarado como mentira, o País do Ferro enfrentaria a ira de Konoha. Mifune não ousaria arriscar o destino de toda a sua nação por meros 100 milhões de RY. Além disso, Sarutobi Hiruzen já havia analisado a situação. Mifune previra corretamente os pesadelos de Haruto. Ele também identificara a crescente sede de sangue de Haruto. Mais importante, Sarutobi Hiruzen sabia algo sobre a habilidade suprema da armadura negra. Era um tipo de ataque mental semelhante ao Genjutsu, capaz de causar danos psicológicos severos. Okage-sama. Haruto, vendo que Sarutobi Hiruzen já havia se decidido, falou com urgência novamente. Que tal isso? Vamos observar primeiro. Só me observem. Eu ainda sou normal, não sou? Por que a pressa em pagar? Acho que ele está blefando. E mesmo que não esteja, os efeitos da armadura negra podem não necessariamente piorar com o tempo. Capítulo 169. Senhor Guerreiro Negro, preciso lembrá-lo mais uma vez. Mifune não conseguiu conter a voz. Se sua condição não for tratada a tempo, só vai piorar. Não recuse o tratamento. Haruto Saito inclinou a cabeça e olhou para Mifune. Droga, por que isso soou como um insulto? Haruto, não arrisque a sua vida, disse Hiruzen Sarutobi muito sério. Não se preocupe. Mesmo que não possa arcar com os custos, Konoha pagará pelo seu tratamento, e você não precisará reembolsar nada. Senhor Okage, o fato de você estar disposto a gastar dinheiro para me tratar. Sinceramente, estou um pouco comovido. Mas preciso insistir. Haruto estava igualmente sério. Recuso qualquer tratamento. Caso contrário, esses 100 milhões de rios serão completamente desperdiçados. É melhor esperar um pouco mais. Afinal, tudo o que Mifune disse é baseado nos registros secretos de sua família, não em experiências pessoais. Pode não ser totalmente preciso. Haruto foi firme. Ele sabia que poderia se curar facilmente, bastava tirar a armadura e usar uma carta de cura básica. Mas ele não podia revelar a existência da carta de cura, então só lhe restava questionar as alegações de Mifune. De qualquer forma, ele não pagaria aqueles 100 milhões de ryu de jeito nenhum. Depois de algumas idas e vindas, Hiruzen Sarutobi finalmente se convenceu. Era razoável esperar um pouco mais. A personalidade de Haruto já estava longe do normal. Mas não era como se ele tivesse se tornado estranho somente após obter a armadura negra. Ele sempre fora assim. Sua mente simplesmente funcionava de forma diferente das outras. Para ser franco, ele sempre fora um pouco instável mentalmente. Então, por enquanto, era muito cedo para determinar se Haruto realmente havia desenvolvido sede de sangue por causa da armadura. Mifune, no entanto, estava ficando ansioso. A diferença de 100 milhões de rios era um grande negócio para a Terra do Ferro. Se eles tivessem que entregar 200 milhões de rios, o Tesouro Nacional poderia cobrir. Mas 300 milhões de rios exigiriam a retirada de fundos de várias regiões. Senhor Guerreiro Negro, por favor, reconsidere. Eu, Mifune, juro pela minha honra de samurai, não estou mentindo. Mifune fez um voto solene. Recuso qualquer tratamento. A voz de Haruto tornou-se fria, demonstrando que sua decisão era definitiva. Lord Mifune, pode ir agora.
Quanto ao nosso acordo anterior, 300 milhões de rio, nem um rio a menos. Por favor, garanta que o valor total seja entregue a Konoha. Mifune ficou em silêncio por um momento, então seu olhar para Aruto tornou-se hostil. Nesse caso, o Lorde Guerreiro Negro Kui disse: você só tem uma vida, aprecie-a. Com isso, ele não esperou pela resposta de Aruto. Virou-se para Hiruzen Sarutobi e disse respeitosamente: Senhor Okage, eu me retiro. Milímetro. Hiruzen Sarutobi respondeu com indiferença. Mifune e seus homens partiram, seguidos de perto pela Anbu de Konoha que os escoltava. Agora, apenas Aruto e Hiruzen Sarutobi permaneceram no salão. Aruto sentiu-se azarado. Ele tinha a nítida sensação de que Mifune o havia amaldiçoado. Aruto, sobre a cerimônia de discipulado. Ela acontecerá após a conclusão da transação com a Terra do Ferro. Hiruzen Sarutobi lançou um olhar para Aruto e suspirou. Quanto ao seu estado, se sentir que está piorando, avise-me imediatamente. Eu não tenho uma doença. Antes que Aruto pudesse terminar de falar, Hiruzen Sarutobi já havia desaparecido da sala. Caramba! A boca de Aruto se contraiu. De repente, ele percebeu que a partir daquele momento, Hiruzen Sarutobi poderia realmente acreditar que ele era doente mental. Provavelmente seria tratado como um insano. Pior ainda, se ele fizesse algo incomum, as pessoas presumiriam que sua doença estava piorando. Você é quem está doente. Sua família inteira está doente. Aruto não conseguiu conter o grito em direção à porta. Uma sombra surgiu de repente do nada. Era Hiruzen Sarutobi, que não tinha ido muito longe. Ele entrou na sala como um fantasma, encarando Aruto com uma expressão vazia. O que você acabou de dizer? Eu estava dizendo que o Mifune, ele está doente. A expressão de Aruto endureceu. Hiruzen Sarutobi bufou e desapareceu novamente. Aruto ficou parado ali com o rosto cheio de frustração. Ele queria muito, muito mesmo eliminar alguém. Na manhã seguinte, ao amanhecer, um preocupado Minato Namikaze atravessou os portões da escola, começando mais um dia na academia. Embora seu encontro com Aruto Saito ontem tivesse sido estranho, as palavras de Aruto o afetaram de fato. Ele havia começado a considerar a formatura antecipada. No entanto, não se importava mais com o aviso de Aruto sobre um desastre sangrento. Aruto só estivera certo da última vez porque fora teimosamente persistente. Contanto que Aruto não repetisse o mesmo truque, nada aconteceria. A manhã passou. Na hora do almoço, Minato sentou-se em um banco perto do pequeno bosque no lado norte da escola, perdido em pensamentos. De repente sentiu algo e olhou para o caminho oeste. Lá, Uzumaki Kushina vinha em sua direção com um grupo inteiro de estudantes, parecendo furiosa. Quem a tinha irritado desta vez? Minato olhou para ela brevemente, depois desviou o olhar, retornando aos seus próprios pensamentos. Ei, qual é a sua relação com aquele desgraçado? Kushina se colocou na frente de Minato, com as mãos na cintura. Minato olhou para cima confuso. Que desgraçado! Aquele lunático pervertido. Ah, você quer dizer Lorde Aruto Saito? Lorde Aruto Saito? Você o chama de Lorde. Você. Qual é exatamente a sua relação com ele? Nós nos conhecemos ontem. Não temos um relacionamento real. Kushina estava feroz como sempre, enquanto Minato permaneceu calmo enquanto falava. Então o que vocês dois fizeram ontem? Sobre o que conversaram? Pressionou Kushina. Nós? Minato hesitou por um momento antes de dizer. Não muito. Então ele se levantou e começou a se afastar. Ele realmente não queria lidar com Kushina naquele momento. Ou com qualquer outra pessoa, aliás. Ele só queria ficar sozinho e pensar. Pare aí mesmo. Kushina ergueu a voz. Seu covarde. Me diga a verdade. Ouvi dizer que você eliminou alguém ontem. É verdade? Por que você eliminou alguém? Me responda. Minato agiu como se não a tivesse ouvido e continuou andando. Furiosa, Kushina investiu contra ele, estendendo a mão para tocá-lo no ombro. Minato, como se sentisse seu movimento, instintivamente desviou-se, evitando a mão dela. Se continuar assim, vou chamar um professor. Estou te fazendo uma pergunta. Responda direito. O rosto de Kushina ficou vermelho, não ficou claro se era de frustração ou vergonha por não ter conseguido agarrá-la. Isso não tem sentido. Minato se virou e foi embora. Peguem ele, gritou Kushina. Uma multidão de estudantes ansiosos da Academia Ninja, que estavam esperando por esse momento, avançou em direção a Minato. Enquanto os punhos caíam, um pensamento passou pela mente de Minato. Espere. Será que esse pode ser o maldito desastre de que ele estava falando? Crepúsculo fora dos portões da escola. Era o fim do dia escolar. Aruto Saito estava perto de um pequeno bosque, observando os alunos que saíam da academia. Ele estava ali para encontrar Minato Namikaze. Logo avistou um garoto saindo pelos portões da escola. Suas roupas estavam imundas e rasgadas, o rosto machucado e inchado, e ele parecia completamente miserável. Cabelo loiro, olhos azuis. Era Minato. Aruto levantou os óculos escuros, parecendo surpreso. Quem diabos bateu nele? Minato avistou Aruto quase instantaneamente e seus olhos brilharam. Capítulo 170. Aruto Saito percebeu que Minato Namikaze o vira e acenou imediatamente. No entanto, depois que os olhos de Minato se iluminaram por um breve momento, sua expressão mudou rapidamente. Ele imediatamente se virou, abaixou a cabeça e saiu andando com sua pequena mochila, acelerando o passo, claramente tentando evitar Aruto. Ei! Aruto gritou rapidamente 2 vezes. Em apenas algumas respirações alcançou Minato, deu-lhe um tapinha no ombro e disse: E aí, garoto? Por que você está me evitando? Vá embora. Minato manteve a cabeça baixa e continuou andando. Vamos lá, eu nem fiz nada com você. Aruto seguiu de perto. Apenas me deixe em paz. Quem te bateu? XX, quer que eu te ajude a se vingar deles? Minato parou de repente. Levantou a cabeça e olhou para Aruto com uma expressão azeda. Após um breve silêncio, finalmente disse: Não venha mais me procurar. Senão vou me meter em encrenca.
Detesto encrenca. Depois de dizer isso, abaixou a cabeça novamente e continuou andando. O que aconteceu? Naruto ficou ainda mais curioso. Ao ver o rosto machucado e inchado de Minato, ele imediatamente disse, viu? Eu estava certo. Você não me ouviu e agora está coberto de hematomas. Eu realmente te avisei sobre isso. Suspiro. Por que você nunca acredita em mim? Minato parou novamente, olhou para Naruto e disse, mesmo se você estivesse certo, você ainda não deveria vir me procurar. Por que não? Você pelo menos tem que me dizer o porquê. Por quê? Porque Kushina Uzumaki não me deixa chegar muito perto de você. Ah, ela? Você tem medo dela? Minato imediatamente levantou a mão e apontou para o próprio rosto. Naruto entendeu instantaneamente. Então Minato foi espancado por Kushina? Espera aí. Kushina conseguiria mesmo vencer Minato em uma luta? Naruto sabia que Kushina era extremamente talentosa. Ela nasceu com uma quantidade enorme de chakra, o suficiente para suprimir uma besta com cauda. Sua força física também era impressionante, superando em muito a de seus pares. Mas mesmo com tudo isso, ela não deveria ser forte o suficiente para derrotar Minato, não é? Quantas pessoas Kushina trouxe para te bater? Naruto perguntou diretamente. 23. Disse Minato com uma ponta de frustração no rosto. Eu derrubei 17. Se não fossem tantos e se alguns deles não fossem veteranos prestes a se formar, eu... Enfim, parem de me procurar de agora em diante. Naruto ficou um pouco surpreso. Uau, Minato realmente tinha habilidades de combate incríveis. Eram todos apenas estudantes, mas Minato conseguiu lutar contra mais de 20 pessoas sozinho. Mesmo tendo perdido no final, derrotar 17 deles não foi motivo de vergonha. Mas sua personalidade era um pouco problemática. Se Minato tivesse a mentalidade de Naruto, já teria formado sua própria gangue de seguidores e tomado conta da escola. Mas Naruto percebeu que ele não estava se distanciando por medo. Não, Minato simplesmente não queria problemas. Ele não queria que Kushina o importunasse sem parar. Isso estava interferindo seriamente em sua vida escolar. Resumindo, Minato era um bom garoto. O tipo que não queria causar problemas, mas também não saía procurando por eles. Bom demais, sinceramente. Você realmente não sabe resolver problemas. Acha mesmo que se eu parar de te ver, seus problemas vão desaparecer? Naruto passou o braço em volta dos ombros de Minato com força e o conduziu para frente. Você não pode ser fraco em situações como essa, entendeu? Eu não sou fraco. Alguns deles se machucaram ainda mais do que eu, argumentou Minato. Não. Não foi isso que eu quis dizer. Naruto balançou a cabeça. Eu sei que você não é do tipo que arruma confusão, mas isso também não significa que você deva ter medo, entendeu? Fugir não vai resolver nada. Ei, seu desgraçado, você realmente ousou vir aqui. Uma voz aguda soou de repente do portão da escola. Sem nem se virar, Naruto agarrou Minato e saiu correndo num piscar de olhos. Kushina, liderando um grupo de lacaios, tentou persegui-los, mas depois de apenas alguns passos parou. Não conseguia acompanhá-los. Frustrada, bateu o pé com força no chão e lançou um olhar furioso na direção de onde Naruto e Minato haviam desaparecido. Aquele menino lindo, eu te disse para ficar longe daquele idiota. Desgraçado, eles são todos uns canalhas. Kushina murmurou com os dentes cerrados. Rua do Mercado do Centro. O sol poente pintava o céu com um tom vermelho sangue, e embora a escuridão estivesse chegando, as ruas permaneciam animadas e movimentadas. Restaurante Jianshuan, segundo andar. Minato sentou-se perto da janela, olhando fixamente para a rua movimentada lá embaixo. Seu rostinho estava cheio de preocupação, talvez até tristeza. Ele odiava problemas, mas agora não conseguia mais escapar deles. Com medo de que Kushina venha atrás de você amanhã? Perguntou Naruto, sorrindo enquanto terminava de pedir a comida. Por que você simplesmente não bate nela? Mesmo que ela reúna um grupo inteiro de pessoas, não tenha medo. Apenas agarre-a pelos cabelos, jogue-a no chão e dê uma boa surra nela. Se você for feroz o suficiente, todos ficarão com medo de mexer com você de novo. Minato se virou para olhar para Naruto e balançou a cabeça lentamente. Eu não bato em garotas. Naruto congelou. Uau! Simplesmente, uau! Minato era realmente algo diferente. Claro, muitos garotos acreditavam que era melhor não bater em garotas quando eram mais novos. Mas e quando o outro lado estava te intimidando ativamente, ainda se recusando a revidar? Isso simplesmente não fazia sentido. Você não pode ser um pouco mais durão? Naruto suspirou de frustração. Lutar não significa que você precisa eliminar alguém. Escute aqui. Se a Kushina te causar problemas de novo, não se preocupe com quantas pessoas ela trouxer. É só pegar aquela pirralha e bater nela até ela se render. Se ela trouxer mais pessoas, bata nela de novo. Continue fazendo isso até ela desistir. Assim, ninguém mais ousará mexer com você e você não terá mais problemas. Entendeu? Normalmente eu não incentivo a violência, continuou Naruto, mas você quer paz. Você quer uma vida escolar tranquila. A única maneira de conseguir isso é garantir que ninguém ouse te incomodar. Se você não revidar, vai continuar sofrendo. Entendeu o que eu quero dizer? Naruto disse tudo isso sem a menor preocupação de estar dando um mau exemplo para uma criança mais nova. Mas, Minato hesitou. Ele estava tentado. Lutar não o assustava. Ele só não queria problemas desnecessários. Mas se lutar pudesse resolver o problema, então talvez não fosse uma ideia tão ruim. Com o que você está preocupado? Perguntou Naruto. Lady Tsunade. Minato disse diretamente. Você tem medo de que, se bater em Kushina, Tsunade vá te punir? Naruto entendeu imediatamente. Minato assentiu. Deixa isso comigo. Naruto bateu na mesa com força. Se aquela louca ousar te causar problemas, vem até mim. Eu cuido dela. Confie em mim, eu te protejo. Ela não vai ousar fazer nada com você. Minato permaneceu em silêncio, aparentemente ainda imerso em pensamentos. Chega de falar sobre isso por enquanto. Naruto mudou de assunto de repente. Já considerou a minha sugestão?
Formar-se mais cedo. Lembra do que eu te disse? Se não me ouvir, vai sofrer um infortúnio. E eu estava certo, não é? Isso não significa que você previu. Você poderia ter simplesmente adivinhado, retrucou Minato. Você tem rancor da Kushina, então sabia que ela causaria problemas. Você ainda não acredita em mim. Você está dizendo coisas impossíveis. Por que eu deveria acreditar em você? Nesse caso, Haruto fez uma pausa e deu um sorriso irônico. Adivinha como eu encontrei a armadura negra? Minato balançou a cabeça. Havia muitas respostas possíveis. Eu calculei. Haruto fez um sinal com a mão. Usando essa habilidade, encontrei a armadura negra. E também a usei para prever o seu destino. Minato ficou em silêncio novamente, olhando para Haruto com uma expressão do tipo, você acha que eu sou um idiota? Você não acredita em mim? Haruto perguntou. Não. Minato assentiu. Tudo bem, se você não acredita em mim, então eu vou te mostrar agora mesmo. Haruto sorriu, seus olhos brilhando de excitação. Ele decidiu. Era hora de usar sua segunda carta do tesouro. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.